Olá, vamos começar com um dado assim bem impactante, né? Em Belo Horizonte, ali entre 2001 e 2003, a maior causa de afastamento na educação eram transtornos psíquicos, coisa de 15 a 16% dos casos. É um número alto. E o detalhe, mais de 80% desses afastamentos eram professores. E isso acende um alerta, né? Sobre a Sim, saúde mental deles. Hoje, a nossa análise vai fundo nisso. Vamos olhar pesquisas que investigam essa relação, sabe? O trabalho do professor, principalmente na rede pública, e o bem-estar psicológico. A ideia é explorar os fatores que mais pesam para o sofrimento e para o adoecimento na profissão, olhando o que os artigos dizem. exatamente. E as fontes que a gente consultou, elas confirmam. A docência é, sim, reconhecida como uma das profissões mais estressantes que existem. O ponto central, assim, que as pesquisas mostram é um descompasso. As exigências, elas só aumentam, né? Vão muito além de só dar aula. Tem gestão, tem que falar com a comunidade, lidar com problemas sociais sérios dos alunos. Nossa. Mas as condições de trabalho que são oferecidas, bom, elas muitas vezes não acompanham isso, sabe? Certo. Então vamos desenrolar isso. O que pesa mais? Que condições e exigências são essas que aparecem nos estudos? Olha, tem vários fatores que são bem recorrentes. A sobrecarga de trabalho é um clássico, né? Jornadas muito longas, às vezes dupla, tripla. Isso pega mais ainda para mulheres que ainda têm as tarefas de casa. Uhum. Tem uma coisa crucial, a falta de tempo pago para preparar a aula, corrigir prova. E isso é trabalho essencial, feito fora do horário, né? E não remunerado. Exato. Aí você soma isso com turma lotada, salário baixo e aquela desvalorização social da carreira que a gente conhece. É, imagino. E o dia a dia mesmo, dentro da escola, além dessa carga quantitativa, o clima, as condições ali, os estudos falam disso. Como são esses relatos? Falam sim, e são relatos fortes, viu? Tem professor que descreve, tipo, a hora do recreio como um inferno, pelo barulho, pela bagunça. Nossa, que pesado. É. Outros falam da angústia de não conseguir fazer um bom trabalho porque falta o básico. Falta material, falta apoio. E tem a dificuldade, que é enorme, de lidar com problemas muito complexos que os alunos trazem de casa, né? Violência, negligência, questões de saúde mental mesmo. Sem ter o suporte necessário para isso, imagino. Exatamente. Sem o suporte da escola, da rede. Isso que você falou do envolvimento com os problemas dos alunos deve ser outra coisa que pesa muito emocionalmente, né? Com certeza, a carga emocional é imensa. Se envolver com os dramas dos alunos, aí vem a frustração quando a família não participa ou abandona. Isso gera um desgaste, sabe? E acaba transferindo mais responsabilidade ainda para o professor. Entendo. E aí, para completar o quadro, muitas vezes falta apoio da própria gestão da escola, tem conflito entre colega e até, infelizmente, casos de assédio moral. Isso aparece nas pesquisas. Que cenário! E com toda essa pressão, essa falta de suporte, como é que isso aparece na saúde dos professores concretamente? Que diagnósticos são mais comuns? Bom, os dados mostram uma prevalência alta de estresse, de ansiedade. A síndrome de burnout aparece muito. Aquela exaustão total, né? Isso. Exaustão emocional, um distanciamento do trabalho, aquela sensação de que nada que você faz adianta. E também os distúrbios psicos menores, os DPMs. DPMs, o que seria isso exatamente? Pensa assim, quadros mais persistentes de nervosismo, irritabilidade, uma tristeza que não passa, dificuldade de concentrar, coisas que minam o bem-estar no dia a dia, sabe? Mesmo sem ser um transtorno mais grave já diagnosticado. Tem pesquisas na Bahia, por exemplo, que acharam prevalência de DPM acima de 20%. Em algumas amostras, chegou a 41,5%. Quase metade. É muita gente. Muita gente. E associaram isso diretamente a fatores do trabalho. Repetitividade, ritmo muito acelerado, pouca autonomia para decidir. E o interessante é que esses achados se repetem em diferentes regiões do Brasil, em diferentes níveis de ensino. É um padrão. É um quadro bem preocupante mesmo. E como os professores lidam com isso no cotidiano? Para aguentar essa pressão toda? Muitas vezes, para conseguir suportar, para continuar ali, na luta, eles desenvolvem, às vezes até sem perceber,
o que a gente chama de estratégias defensivas. São um jeito de aguentar a pressão, sabe? Tipo, se distanciar emocionalmente dos problemas, ou tentar minimizar a gravidade das coisas. Uma forma de se proteger. É uma forma de defesa. Só que o risco é que, no longo prazo, isso pode acabar mascarando o sofrimento real, né? E pode até contribuir para o próprio adoecimento, porque não resolve as causas do problema que estão lá na organização do trabalho. O absenteísmo mesmo, os afastamentos que a gente falou no começo, podem ser vistos em parte como isso, né? Uma manifestação dessa tensão toda, uma busca por alívio. Faz sentido. E isso tudo mostra como falta espaço na escola, na rede, para conversar sobre isso, para ter apoio psicológico, para construir solução junto. Então, a impressão que fica é que a gente não está falando só de casos individuais de um professor ou outro que adoece, mas de algo mais estrutural, ligado a como o trabalho deles é organizado. Exatamente. Essa é a questão-chave. O adoecimento do professor não pode ser visto só como uma fragilidade da pessoa. Ele é, em grande medida, um sintoma, um reflexo de condições de trabalho que foram se precarizando, de um sistema que cobra cada vez mais. Muitas reformas na educação aumentaram umas demandas, mas não deram, na mesma medida, os recursos, o apoio, a valorização que seriam necessárias para exercer a profissão de forma saudável. Fica muito claro, então. A saúde mental do professor é afetada por uma rede de coisas interligadas, como o trabalho organizado, a sobrecarga, a falta de autonomia, de recurso, o baixo reconhecimento e essa carga emocional intensa da profissão. Sim, e eu deixo uma reflexão final assim para quem está ouvindo a gente. Se a gente pensar que o bem-estar do professor impacta diretamente na qualidade da educação que as crianças e os jovens recebem, qual é a responsabilidade que os sistemas de ensino e a sociedade como um todo têm nisso? A gente precisa ir além de só esperar que cada professor sozinho ache um jeito de lidar com o sofrimento, né? Precisamos começar a construir coletivamente ambientes de trabalho que sejam de verdade mais saudáveis, mais sustentáveis para esses profissionais que são tão essenciais.